Vamos lá. Abre aí no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 13. E diz assim: Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Se você estava aqui no domingo, você provavelmente está familiarizado com esse texto. Nós fomos ministrados a respeito dessa passagem pelo pastor. E a gente falou a respeito de passar a capa e tudo mais. E eu queria trazer uma outra perspectiva que a gente vê nesse texto também, que é o fato de que existe um Eliseu que precisa ter uma referência de unção. A gente estava falando a respeito disso lá no grupo do Power Teams. Eliseu pede porção dobrada. E aí, vamos lá. Vou fazer aqui igual eu fiz lá. Joana, qual é o dobro de 2? Qual é o dobro de 2? 4, amém. Qual é o dobro de 8? Qual é o dobro de 1? Qual é o dobro de 1? 2. Qual é o dobro de 16? 32. Qual é o dobro? Qual é o dobro de quê? Para a gente saber o que é porção dobrada que Eliseu pediu, a gente precisa ter uma referência. Se eu falo para você qual é o dobro de 2, você tem como base 2, e aí você sabe que o dobro é 4. Se eu perguntar o dobro de 4, é 8, de 8 é 16 e assim por diante. Mas você só consegue me dizer qual é o dobro de algum número se eu te falar que número é esse. Eliseu só teve porção dobrada porque ele tinha Elias como sua referência. Ele tinha alguém para dizer assim: olha, eu quero o dobro do que ele tem. Eliseu precisava de ter essa referência para que ele pudesse pedir porção dobrada a Deus. Mas por outro lado, existe um Elias que está achando que ele é o único que sobrou e que ele vai ser morto, e aquilo que o povo de Israel estava vivendo, aquilo que estava sendo profetizado, aquilo que estava sendo realizado no meio do povo de Deus, terminaria ali. Existe um Eliseu que precisa de Elias como referência, mas também existe um Elias que se pergunta: onde está o Eliseu que vai levar adiante aquilo que a gente tem vivido? Onde está o profeta que irá suceder para que quando eu morra, aquilo que vem sido pregado não morra? Onde está aquele que irá levar adiante a mensagem que eu tenho sido tão zeloso em trazer até aqui? Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos nos comprometer com este evangelho a ponto de sermos o Eliseu que irá dizer: eu sigo adiante com esse bastão. Fique tranquilo, Elias. Você está no final da sua caminhada, você está no final da sua trajetória, mas a palavra de Deus continuará sendo pregada zelosamente. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me.
o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Elias, você não está sozinho, fica tranquilo que tem uma nova geração aí, para a qual eu tenho reservado porção dobrada daquilo que você tem vivido. Quantos aqui estão disponíveis para seguir Elias, pedindo porção dobrada daquilo que Deus tem colocado sobre a vida dele? Quantos aqui estão disponíveis para levar adiante aquilo que nos foi trazido até aqui? Abre sua Bíblia novamente comigo, agora lá na segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem achou diz amém? E diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pula comigo lá para o versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Dia desses eu estava ouvindo um podcast, e aí eu ouvi, e nesse podcast estava sendo entrevistado, o entrevistado que estava lá, ele era cantor, né, mas também pregador, e aí ele fez um álbum, que eu inclusive recomendo que você ouça, não pelas canções em si, mas pelo sermão que ele apresenta, muitas vezes em forma de canção. Ele faz uma ministração com um fundo musical e depois tem uma música, aí uma ministração, uma música, enfim. E esse álbum é todo a respeito da segunda carta de Paulo a Timóteo, né? O nome do álbum é Amado Timóteo. Se você quiser ouvir depois, é só procurar. Tá lá no Spotify, tá no YouTube, enfim, tem várias plataformas. E aí, ouvindo o sermão dele através desse álbum, eu fui ler essa carta, né, de Paulo a Timóteo. E ele fala isso no sermão. Essa carta é muito relevante porque é o último registro que se tem de Paulo, né? Cronologicamente falando, né? É a última carta que nós temos documentada que Paulo escreveu. E ele escreveu essa carta para Timóteo, seu filho na fé. E ela é uma recomendação não somente para Timóteo, mas se estende para a vida de qualquer um que quer seguir o caminho ministerial, e é por isso que ela está na Bíblia, né? E é muito interessante, porque Paulo dá vários conselhos para Timóteo nessa carta. Ele fala, vai vir um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, olha, não se ajunte com aqueles assim, olha, não se entregue aos prazeres da juventude, olha, faz isso, Timóteo, não faz aquilo. Timóteo, você provavelmente vai ser traído, porque eu fui traído e é isso que acontece. Não há para aqueles que estão no serviço. Paulo dá várias recomendações para Timóteo. E Paulo está como a gente viu aqui. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Paulo sabia que a sua morte estava próxima, que aquilo que ele tinha realizado tinha sido bom combate, ele já tinha acabado a carreira dele, que ele estava com a sua morte ali iminente. Era questão de tempo até que Paulo fosse morto. E a carta inteira de Timóteo não é sobre esse Paulo.
A gente leu aqui a passagem que ele fala, né? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Mas esse é o pequeno trecho em que Paulo fala a respeito da sua morte. Porque em todo o restante, Paulo está preocupado com apenas uma coisa: preparar Timóteo para que ele possa dar continuidade à pregação da palavra. Paulo não estava preocupado com a sua própria morte, mas ele estava preocupado que o evangelho continuasse sendo pregado. Então, Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Timóteo, pregue a palavra. Sabe, as pessoas não suportarão a sã doutrina, as pessoas se deixarão guiar por outros mestres, as pessoas falarão a respeito do evangelho de uma forma completamente diferente daquela que eu te ensinei. Mas, Timóteo, você vai pregar a palavra que a ti foi confiada através da minha vida. Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, não deixe que o evangelho termine aqui. Timóteo, dê continuidade àquilo que eu vivi, vá além, Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Sabe, será que a vida que a gente tem vivido tem espelhado essa preocupação que não importa o que aconteça, a palavra precisa ser pregada, que o evangelho precisa continuar? Porque a gente pode conseguir várias coisas aqui na terra. A gente pode conquistar e mais uma vez eu repito, nada disso é errado. Mas você pode ter 3 graduações, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e um pós-doc. Você pode ter 3 casas, 4 apartamentos, uma mansão, um flat, um loft. Você pode ter uma Ferrari, uma Doblô, uma Fiorino e um sei lá o quê. Mas, cara, quando chegar lá, naquele grande dia, ele não vai te perguntar a respeito daquilo que você conquistou, das coisas dessa terra. Ele vai te perguntar a respeito daquilo que ele confiou a você. Ele vai perguntar o que você fez com o talento que eu te dei. Sabe, a gente pode conquistar muitas coisas nessa vida, mas a gente não pode permitir que as coisas da vida civil nos impeçam de lutar o bom combate e de sermos fiéis àquele que nos alistou. Eu queria que você lesse, não como se fosse para Timóteo, mas eu queria que você lesse como se fosse para você. Imagina que Paulo estava se referindo à sua vida, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O quanto nós temos morrido por amor a esse nome. O quão maior que tudo esse nome tem de fato sido na nossa vida. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão, talvez, de sonhos, de projetos, de planos, de desejos, para que este nome continue sendo pregado. O quanto nós estamos dispostos a abrir mão, mesmo que de uma pesca maravilhosa, para falar: eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz e eu sigo este nome, Jesus. O quanto nós estamos dispostos a sermos usados para que este evangelho que chegou até aqui, por meio de tantos homens que antes de nós se colocaram à disposição do reino, não pare aqui.
A gente teve aqui algum tempo atrás, mais de uma vez, na verdade, o Lucas Góes, ele tinha até um adesivo, né, que dizia assim: a missão não parou nos 12. E sabe por que a missão não parou nos 12? Porque depois dos 12 teve Paulo, depois de Paulo teve Timóteo, depois de Timóteo teve tantos outros, e ela não parou até aqui. E eu oro para que ela não pare em nós, na certeza de que ela não vai parar em nós. O Evangelho vai continuar sendo pregado, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. E quando ele for pregado no mundo inteiro, aí então nós veremos Jesus vindo, né? Então é fato, o Evangelho vai ser pregado a todo povo, língua, raça, nação. Resta saber se através de nós ou não. Através da minha vida, da sua, ou será que serão necessários que outros se levantem para fazer aquilo que nós não estamos fazendo? Eu queria que você refletisse a respeito de quão verdadeiramente você tem renunciado àquilo que lhe é tão caro por amor a esse nome. Ou será que você só o tem buscado por aquilo que ele pode te dar, e não por aquilo que ele é? Será que você tem de forma interesseira se aproximado de Jesus, ao invés de forma adoradora, disposta a render tudo diante dele? Porque ele é nosso Pai, e ele é maravilhoso, e ele tem prazer em nos dar tantas coisas. Mas o fato de ele ser-nos Pai não o torna menos Senhor das nossas vidas. E ele é o Senhor das nossas vidas, e ele tem controle, quer você queira ou não. Mas resta saber se o controle que ele tem será uma imposição por quem ele é, ou será por liberalidade do seu coração de dizer: Senhor, a ti entrego tudo. A ti, Senhor, entrego tudo, na certeza de que o Senhor é digno de tudo. O Senhor é digno dos meus sonhos, o Senhor é digno dos meus projetos, dos meus planos. O Senhor é digno daquilo que o Senhor me deu, o Senhor é digno daquilo que eu conquistei com a força do meu braço. O Senhor é digno de tudo. O que será que pode ser mais importante para nós do que o Senhor? O que será que pode ser mais relevante para nós? Será que verdadeiramente nós temos buscado o reino de Deus e a sua justiça, e Ele nos tem acrescentado essas demais coisas? Ou será que nós temos buscado essas coisas e de vez em quando nós lembramos que existe um reino pelo qual nós falamos que somos embaixadores? Será que nós nos temos sido deixados levar por aquilo que nós temos vivido no lugar para o qual nós fomos enviados? Ou será que nós temos sido primordialmente influenciados por sermos embaixadores desse reino? Tudo mais o que fazemos aqui é acessório. Tudo mais o que fazemos nessa terra é complemento. Nós somos, em primeira instância, embaixadores do reino de Deus. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Importa que Ele apareça e que nós sejamos constrangidos. Importa que a palavra de Deus seja pregada. Importa que o Evangelho tenha continuidade. E em prol disso, que nós estejamos dispostos a abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo, definitivamente.